Ok, já de volta, lembrando que está chegando segunda-feira e a partir de segunda-feira o nosso programa muda de horário. Ele sai do ao vivo às 5 horas da tarde para o ao vivo às 10 horas da manhã. E lembrando mais ainda que a partir de segunda-feira tem Rafaela Pedra também estreando com a gente aqui no programa às 9 horas da manhã, o programa Rafa Pedra. Tá? Isso tudo a partir do dia 9. Então, novidades acontecendo. De repente pinta um estúdio novo, quem sabe, né? Coisas estão acontecendo aqui. Minha gente, você que me acompanha tanto no rádio quanto na televisão há tanto tempo, já conhece as minhas opiniões, o que eu penso, o que eu falo sobre a diferença de religiões aqui na região, por exemplo, Teresópolis, né, que é a nossa casa, que eu falo que é uma bobagem esse negócio. Sabe que é a minha religião que é a boa, porque eu sou crente, porque eu sou espírita, porque eu sou católico, a minha que é boa, não tem nada disso. Religião é uma só, é Deus e amor no coração acima de tudo, né? E também que eu falo sobre preconceito racial, tudo que eu falo, tudo que eu acho, e esse mundo muito doido que a gente está vivendo hoje. E aí eu recebo o Elbert, que nos procurou, entrou em contato com a gente, que ele está lançando um livro que eu estou super curioso em conhecer esse livro e ler o livro dele, que é Negritude, Poderes e Heroísmos. Nós vamos falar sobre tudo e mais um pouco. Ô, Elbert, eu começo perguntando o seguinte, cara, quem é você? Boa noite, Hélio. Quero agradecer, né, ao Hélio, todo o pessoal do Diário, da redação, por esse momento, principalmente, de a gente poder discutir essas questões raciais no seu programa, um programa que o pessoal gosta muito. E eu sou Elbert, professor de História, educador, e agora também me aventurando como escritor, né, organizando esse livro chamado Negritude, Poderes e Heroísmos, que a gente vai falar muito sobre a importância de representação e representatividade, principalmente para os nossos alunos. Tem uma galera que escreve aí, que está comigo, são meus amigos e amigas, professores, que estão ali no chão da escola, não são apenas aqueles intelectuais que pensam como que a escola deve funcionar, são pessoas que estão com os alunos, e nós nos agrupamos e desenvolvemos uma obra para falar sobre personagens negros, principalmente para os alunos, que é o que nós trabalhamos diariamente, né? Você, quando chega a uma certa idade, você começa a ter frustrações. Eu tenho algumas. Não saber tocar violão, nunca consegui aprender a tocar violão, e não ter sido professor de história, que eu adoro história, cara. Eu adoro a história brasileira, a história do mundo, enfim. Eu vivo lendo, eu vivo em televisão vendo história. Gosto muito de história. Parabéns aí, porque é uma carreira magnífica ser educador e ainda mais professor de história. Obrigado. Mas vamos falar do livro, sim. O que você quer dizer com a tua história aqui nesse livro, e a gente vai falando sobre esse problema que está acontecendo mais agora, que é o racismo. Sim. O livro vem com 3 temáticas extremamente importantes, né? Negritude, poderes e heroísmos. Uhum. Então, quando a gente fala de negritude, a gente está falando também de você se compreender como pessoa negra, e apesar de algumas pessoas entenderem que isso pode ser esquisito, há pessoas que têm a pele escura, mas elas não se compreendem como pessoa negra. Então, existe todo um processo para você poder se entender como pessoa negra e entender também que pode ter sofrido ou já sofreu uma série de racismos. Mas por que tem que se entender que é uma pessoa negra? É importante se entender que é uma pessoa negra porque você tem toda uma perspectiva eurocêntrica que ainda existe, principalmente dentro da mídia. Então, muitas das nossas crianças, muitos dos nossos alunos, por exemplo, não conseguem ver um apresentador negro, a não ser em momentos específicos, onde as emissoras trabalham com, por exemplo, o 20 de novembro. Então você tem uma chuva de programações que vão evidenciar a questão negra. Mas há pessoas que têm a pele negra e não se identificam como pessoa negra e acreditam que são pessoas que não são negras. E algumas pessoas precisam desse processo de compreensão para que elas possam se aceitar e se entender. E o livro também trabalha com essas questões. Então, quando a gente fala de negritude, a gente fala de poderes também, né? Quantos poderes há em você, há em mim e há uma diversidade de pessoas que existem no Brasil. Mas parece, em alguns momentos, que os poderes estão concentrados em um tipo de pessoa específica. Então, quando a gente fala de heroísmos também, a gente mostra para os nossos alunos e alunas que eles podem ser heróis, que eles podem construir sua própria história. Porque quando você fala de um adolescente negro, de uma criança negra, se eles ficarem vendo televisão apenas e algumas reportagens, eles vão ver adolescente negro furtou, adolescente negro está bebendo. E não é só isso que existe, mas existe uma mídia
que trabalha com isso diariamente. Ponto. Tá, concordo até com você quando você falou isso. Adolescente negro está bebendo, adolescente negro está roubando. Mas eu vi essa semana, e que eu não vou me lembrar o nome dela, mas você vai, a menina que ganhou a medalha, Sim. a medalha de ouro, a ginasta. Quando a Globo, isso foi na Rede Globo até, quando a repórter da Globo e o apresentador, quando eles foram se referir a ela, eles falaram, como é que é o nome dela? Rebeca. Rebeca representando a mulher negra. Eu não vejo que ela representou a mulher negra. Eu acho que ela representou a mulher brasileira. Independente de ser negra, branca, amarela. Aí eu queria saber a tua opinião. Porque citou Sim, isso, sim. representando a mulher negra. Não, eu acho que era a mulher brasileira que estava ganhando a medalha. Existem duas perspectivas importantes. Primeiro, é óbvio que a televisão ela vai jogar com a questão da negritude da menina que venceu os jogos e ela vai trabalhar com essa questão de maneira muito eficiente. Mas ela representa uma série de pessoas que vieram antes. E isso é muito importante. Porque quando você tem, por exemplo, a Daiane dos Santos ficando emocionada com todas aquelas questões, é porque ela se viu naquela menina. Eu entendo que a gente está comentando que ela representa, sim, a mulher brasileira. Só que muitas vezes em Jogos Olímpicos, principalmente em Jogos Olímpicos, você tem uma mulher que não é negra, que consegue alcançar êxito. Isso é muito importante para o Brasil. Mas você vê também a negritude nos Jogos Olímpicos em uma série de esportes. Você citou um exemplo. Nós temos uma série de esportes onde você tem atletas negros que estão tendo êxito. Isso é muito importante, porque alguns deles até comentaram que não tem apoio de ninguém, não tem patrocínio de ninguém. E você tem uma série de atletas em outros países que têm esse tipo de patrocínio. Então é importante evidenciar, sim. Hoje você traz aqui no teu programa um autor que está trabalhando com um livro e que ele é negro. Porque há também uma série de pessoas que ficam falando sobre a questão de racismo e negritude, mas não entendem exatamente o que é isso. E talvez nunca tenham sofrido racismo. Porque tem uma série de intelectuais que discutem racismo e não são negros. Então essa é uma perspectiva esquisita. Digamos que o Hélio lance um livro falando sobre o que é ser mulher. Seria uma perspectiva esquisita. Mas isso existe e continua acontecendo. Então, quando a gente traz um livro desse chamado Negritude, Poderes e Heroísmos, a gente está desenvolvendo perspectivas, principalmente na escola, porque os autores pensam muito na importância da educação. A partir da educação, nós podemos reorientar todas essas perspectivas que existem, principalmente no Brasil, e construir uma série de outros caminhos para os nossos alunos e alunas. Eu entendo. Eu posso até, olhando por esse lado que você está falando, dessa maneira que você está falando, eu posso até pensar um pouco melhor. Mas eu não acho que seja importante. Você vai discordar, eu sei. Porque você vai querer que eu te diga que você é um escritor negro. Tá? E eu acho que você é um escritor. Eu acho que você é um professor, sim, independente de ser negro ou branco. Eu posso até mudar daqui a pouco o que eu penso. Mas nesse exato momento eu continuo pensando assim. Eu não acho que você tem que falar assim, o Hélio Carracena é um apresentador branco. Sim. O Hélio Carracena não é um apresentador de televisão, certo, independente de ser branco ou de ser negro. Tá? Vamos continuar falando disso. Não, é importante você discordar também, porque a gente está num momento aqui de ideias. Né? Mas, por exemplo, Hélio, durante muito tempo, nós não sabíamos que Machado de Assis era negro. E existe toda essa perspectiva. A maioria das pessoas. Mas olha só, eu tenho 68 anos, eu devia ter 10 ou 12 anos, sim, quando a gente começou a falar de Machado de Assis e já se falava que ele era negro. Sim, na minha formação, diferente da sua, em outro momento, né? Primário, lá no primário, sim, lá atrás. Nenhum professor que trabalhou com literatura naquela época, né, disse para nós que existiam grandes cânones da literatura nacional que eram negros. Quando eu passei a estudar questões raciais, quando eu passei a me aventurar nessas questões, e aí vem pós-graduação, mestrado, doutorado, eu conheci Machado de Assis como escritor negro. E também conheci, por exemplo, Carolina Maria de Jesus como uma escritora. Então, tem questões que é importante a gente evidenciar. Ele é um escritor negro que está desenvolvendo uma série de trabalhos, que viaja aí pelo Brasil, trabalhando com essa questão de educação das relações raciais, porque existe a necessidade de ter uma alfabetização racial. Porque eu, há 5 anos, por exemplo,
escutei de uma aluna do 6º ano, você é o meu primeiro professor negro. Então, quantos outros professores ela não tinha e talvez ela não tenha se espelhado, porque ela não se identificava no professor. Então, para ela chegar para mim e falar para isso, nesse momento eu me emocionei muito. Porque como é que uma criança chega no 6º ano, né, na minha época, talvez na sua, primário, 5ª série, e nunca teve uma referência de professor negro? Então, talvez na escola que ela tenha estudado, tinha uma série de profissionais que não eram da educação, no sentido de estar ali ajudando, auxiliando, que talvez fossem negros, mas ela não se identificava. E esse tipo de prática que a gente desenvolve nesse livro, por exemplo, eu já trabalhava com essa turma. Então, quando a gente terminou o ano letivo, ela chega para mim e fala, você é o meu primeiro professor negro. E eu acabei me emocionando muito, sim. Porque existiam muitos alunos negros, onde eu dava aula em Caxias, né, Duque de Caxias, e como é que ela fala isso para mim? Né? Onde estão os professores? Então, acho importante essa questão que você está falando, sim. De repente, no futuro, num Brasil que não é esse que a gente está vivendo agora... Nós podemos chegar a isso. Nós podemos chegar se o Elbert é um escritor. Mas eu, antes de você comentar, eu vou enfatizar, eu sou um escritor negro. E eu estou desenvolvendo práticas de antirracismo com meus alunos e na escrita que eu estou trazendo. Nós temos aqui em Teresópolis uma coisa que a gente costuma falar, Elbert, que é os vereadores que nós temos aqui, e nós só tivemos até hoje um vereador negro, que eu conheci até, Diogo José Ponciano, foi uma figura espetacular lá no alto, né? Amigo do meu pai, enfim. E depois, a gente está levantando agora uma história que parece que teve um segundo, mas eu não me lembro. Até agora é esse. Por que isso? Você é o primeiro professor negro que ela teve. Teresópolis só teve um vereador negro. Por que isso acontece? Existe um projeto, né, que a gente não verifica, mas ele está aí, né, entre nós, onde a oportunidade para pessoas negras ela é mínima. Mesmo as pessoas negras que se qualificam. Você tem uma política de exclusão que é funcional. Né? Então, por exemplo, se você falar do Brasil, já teve presidente negro, como é que fica isso? Né? E aí, fazendo um paralelo, você tem nos Estados Unidos que recentemente teve um presidente negro. E as lutas são muito parecidas. Né? Os racismos são muito parecidos. Mas aí, uma pessoa mostra para todas as outras que ela pode se tornar presidente. E quando a gente fala de super-heróis, por exemplo, você tem agora uma série de super-heróis que são negros. Quando estreou, por exemplo, o filme do Pantera Negra, foi um marco de bilheteria. Né? Porque nossos jovens, nossos adolescentes estão acostumados com Superman, com Batman. Então, essas estéticas, elas são importantes para que você possa se espelhar. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu tive um aniversário que era do Batman. E eu me espelhava no Batman. E aí depois, quando eu vejo essas fotos, eu fico pensando sobre essas questões. Né? Eu não era parecido com ele. Então, hoje, por exemplo, os nossos alunos eles podem ter referências de super-heróis, que também é uma questão que a gente discute no livro, né? Trabalhar com a ficção para discutir a realidade. Então, se eu quero mostrar para meus alunos quem é Abdias Nascimento, né? Quem é Lélia Gonzalez, quem é Helena Teodoro, quem é Roberto Borges, eu falo primeiro dos super-heróis que eles conhecem um pouco para trazer toda uma família de intelectuais, de pessoas negras que lutam e lutaram ainda pelo um Brasil diferente. Está na hora de eu ir para o comercial, já ia falar a hora, né? Mas são 18 horas e 20 minutos, está na hora de eu ir para o comercial. Está muito, muito, muito bom a conversa. O nosso bate-papo está muito interessante. E aqui em Teresópolis, por exemplo, tomando como exemplo, a gente sente isso, né? A gente sente isso em toda a história nossa, né? Que o racismo está aí, infelizmente está aqui, mas não é só no Brasil, está no mundo inteiro. Agora, eu não vejo racismo só contra o negro, eu vejo contra o pobre, eu vejo contra o gordinho, né? Isso continua existindo. Não houve no passado, agora, de uns anos para cá, está crescendo muito, né? Contra o homossexual, no geral, né? Isso está crescendo demais. Eu não sei se isso é uma politização do fato. Eu vou perguntar isso ao Elbert na volta do comercial. Será que não estão começando a politizar, principalmente aqui no Brasil, quando hoje a gente tem dois lados, né? Politicamente falando, hoje nós polarizou a eleição para presidente da República, ela polarizou. Então você tem dois lados. Será que esses dois lados não estão politizando o racismo? A gente volta a falar sobre isso, ok? Mandacaru, pizzaria Mandacaru, lá no alto, pertinho da feirinha Mandacaru, com aquele vinho muito bom, naquele ambiente gostoso, e agora com a cerveja Viva la Vida, exclusividade Mandacaru, ok? A gente volta já.